quero agradecer primeiramente a nossa secretária, Rosângela Gomes, porque caminhamos juntos já faz um tempão. E quando o Daniel me convidou para falar sobre esse assunto, poucas pessoas sabem, mas em algum momento eu fui docente e trabalhei num projeto do Instituto de Resseguros do Brasil, que era nada mais nada menos português para pessoas surdas. E nesse projeto eu não sabia Libras e eles estão aprendendo português. E eu disse assim, nossa, vai ser um desafio trabalhar com isso, como vai ser essa combinação, né? E ali naquele momento eu tive contato com essa pauta. Antes de chegar no município eu tive contato com essa pauta porque eu teria que desenvolver esse curso para trabalhar com essas pessoas. E o que eu pude perceber nesse curso? Que a empresa efetivamente lida com a questão da cota, disso com imposição, e essas pessoas que também têm essa capacitação acabam estando no mercado como um ativo disputado, e há um desencontro entre a qualificação das pessoas, a quantidade de pessoas qualificadas do mercado. E aí isso fez com que o Instituto de Resseguros do Brasil, naquele momento, contratasse esse projeto justamente para que não perdesse essas pessoas na disputa de mercado. E aí eu pude refletir muito e pude pensar muito na minha prática como professor, como construir, junto com pessoas, conhecimento que ambas as partes não sabiam. Eu não sabia Libras, eles não sabiam português, e como que nós iríamos trabalhar, inclusive, os nossos preconceitos, porque, efetivamente, qual era o conceito que se tinha? Que para ensinar português, aquele que ensinasse português teria que saber Libras. E daí nós juntos construímos um trabalho de integração. Eu aprendi Libras com eles um pouquinho, e eles aprenderam um pouquinho comigo de língua portuguesa. E aí eu vou tentar juntar essa pauta, que hoje para mim é uma pauta que está vindo por conta da minha pesquisa, com a pauta da diversidade e tentar juntar isso tudo, porque, como disse o representante aqui do Ministério Público do Trabalho, todas essas pessoas elas estão à margem. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei muito chocado quando eu comecei essa minha pesquisa sobre a população PCD, na área do direito, que não existia um capítulo dessas pesquisas que falava sobre de onde as pessoas vinham, como era a história dessas pessoas e a existência dessas pessoas. E assim, fica até minha crítica, porque eu estou falando de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Na área do direito, começa simplesmente a falar do Código Bevilacqua, do Código Civil, dos tratados internacionais, da Constituição, mas a quem isso alcança? E aí eu tive que convencer o meu orientador a falar para ele assim, eu não vou conseguir falar da legislação sem o mundo fático. Eu preciso do mundo fático. Eu preciso saber que esses tratados, que essas normas, tanto normas princípios como normas regras, né, eles atendem alguém. E quem são essas pessoas? E daí eu fui buscar um livro de um autor que é PCD, que fez um levantamento sobre isso. Então, assim, isso me incomodou. E o que eu pude observar nesse trabalho? Um paralelo com a população LGBT. Essas pessoas, elas sempre estiveram no expurgo da sociedade. E aí, a construção da pesquisa, ela vai chegando no seguinte aspecto. O Estado, agora, tem todo um arcabouço teórico, tem, como a gente viu aqui, nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos uma Constituição, nós temos um Estatuto, nós temos todos esses direitos, que inclusive o colega da prefeitura falou sobre a questão da praça pública, mas se a pessoa não consegue chegar até a praça pública, se ela sequer consegue chegar num prédio para poder trabalhar, não é verdade? Na minha pesquisa, nesse mesmo trabalho do IBGE, mostrou que desde 1872 o IBGE, a nossa área de pesquisa, pensa nessa população. Vocês têm noção? 1872? E aí a gente continua pensando em forçar os espaços para que os espaços recebam essas pessoas. Não, o pensamento tem que ser ao contrário. Esses espaços, eles precisam entender que nós já temos 523 anos e que desde 1872 os dados estão aí mostrando
absurdos como esse de 2022, gente, mostra que há um desencontro de 65%, só para vocês terem uma ideia, há um desencontro de 65%, 65,5% das pessoas que não têm deficiência para as pessoas com deficiência no como concerne a escolaridade. São 70%, nós estamos falando de um número de 70% quase. Ou seja, num Brasilzão como o nosso, nós temos uma diferença de quase 70% de pessoas com deficiência que estão desniveladas com pessoas que não são portadoras de deficiência. Uma pesquisa de 2022. Daí a gente fala, tá bom, e como que essas pessoas vão ingressar no mercado de trabalho? E o que eu pude observar com a minha experiência e com essa pesquisa, com um pouquinho dessa pesquisa que eu estou fazendo também no início. Eu pude observar que o que sobra? As tarefas operacionais. E essas tarefas operacionais, eu estou dizendo de uma experiência de 4 anos de prefeitura com a população da diversidade. Então, levar essas pautas, essa conscientização, faz com que este pensamento de empurrar e tentar derrubar a porta venha da empresa para a gente, que precisa, não da gente compreender que a empresa não consegue ou que tem desafios. Nós estamos no mercado liberal. Agora mesmo nós estamos falando aqui, o nosso colega do Ministério Público do Trabalho falou sobre a questão de estarmos, da questão do mercado vis-à-vis a questão da empregabilidade. Como que essas questões elas podem estar juntos, né? Quando você vê os contratualistas, quando você vê a emergência do Estado liberal, você ali pensa no quê? Você pensa no aspecto de que o que se quer é que o Estado garanta os mínimos para que as pessoas possam sobreviver. Então, é possível pensar na liderança inclusiva de forma inversa. Não adianta pegar a pessoa, jogar numa cadeira, ou até mesmo colocar essa pessoa para servir café. Ou em como muitos lugares, o que acontece? Você entendia que então, se a pessoa ela tem problema na visão, ela pode ficar atendendo telefone. Mas espera aí só um minutinho, mas e a cultura dessa pessoa? Né? Muitas das vezes eu vi pessoas com deficiência, com formações maravilhosas, mas que acabavam tendo que se colocar naquela posição, porque no final do dia, quem tem fome tem pressa. E os seus boletos não te dizem oi e te dão um beijo. Os boletos, eles te dizem oi e dizem, se não me pagar, eu te executo. E é isso que muitos aqui vivenciam por serem gays, por serem pessoas com deficiência, por serem mulheres. Inclusive, tem pessoas que têm todos esses riscos. E eu gosto de dizer riscos porque a sociedade nos risca. Como que a gente faz o mundo fático, que é isso que a gente vive, as pessoas não conseguem sequer entrar numa empresa para trabalhar. As pessoas sequer conseguem passar num processo seletivo porque elas sequer têm contato com alguém que as ajude de como se comportar numa entrevista. Mas a norma está aí. Para nós, operadores do direito, utilizarmos de alguma forma para salvaguardar essas pessoas. Dessa forma não tem liderança, não tem líder inclusivo. Tem litigância exclusiva. Porque o que se vai fazer aí é brigar, brigar, brigar e brigar, enquanto isso você tem 65,5% das pessoas PCDs, não vou falar nem das pessoas trans, gente, porque as pessoas trans seriam uma vergonha, que são quase 90% das pessoas trans. Aliás, o Brasil é o que mais mata pessoas trans no planeta Terra. Então, assim, é um dado triste, mas como eu tive que fazer essa ponte com esses dados, e depois eu vou fazer uma apresentação mais especificamente na UF, no Poder Desbordar, das pessoas com deficiência, que fiz esse levantamento histórico. E o que eu pensei? Que nós estamos vivendo ainda na antiguidade. Nós vivemos na antiguidade ainda. As pessoas nós continuamos expurgados. E posso dizer, grande parte do meu dia eu só consigo as coisas quando eu sou grosseiro e gritando. É impressionante isso. Por causa do meu tom de voz ser afeminado, pelo fato de eu ser uma pessoa que brinca mais um pouquinho, eu só consigo ser respeitado quando eu bato na mesa, quando eu dou um grito, etc. Porque falta educação.
E tenho certeza que as pessoas PCDs que estão aqui sabem exatamente o que eu estou falando. Porque você vira o coitadinho, porque você vira o cantinho, o vaso de canto. Ou você pega, ai não, mas você tem uma funçãozinha e dá a funçãozinha para aquela pessoa. Isso não é inclusão. Isso é capacitismo. Olha o ônibus da Justiça, que trabalho lindo que essa casa tem. E quantos trabalhos lindos a Secretaria do Estado, o município estão fazendo. Mas precisa, ao meu ver, humildade de todos nós. Sejamos menos arrogantes, sejamos menos hipócritas, falemos mais com o coração e abracemos mais as pessoas. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada.